Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje nós vamos falar dos primeiros conceitos de divisibilidade. Divisibilidade é um conceito que a gente estuda em aritmética, ou seja, é um daqueles conceitos que a gente ainda estuda aí no sexto ano, porque não é um conceito algébrico ainda, é um conceito que trata basicamente de números. E, como o nome sugere, um conceito que trata de divisão. Estudar divisibilidade, basicamente, é entender quando uma divisão de um número A, por exemplo, por um número B, como a gente mostra aqui abaixo, é uma divisão exata ou não. Então, basicamente, a gente vai estar se preocupando com isso. Imagine que você tenha um número A, um dividendo aqui, né? Que essa parte da divisão a gente chama de dividendo. Um número B, que a gente chama de divisor. E aí você divida esse número A por esse número B. A gente sabe que quando divide um número A por um número B, a gente obtém um quociente, vamos chamar esse quociente de Q, e um resto. A divisibilidade, ela basicamente se preocupa com esse resto. Ela não se preocupa de forma alguma com esse quociente que aparece aqui. Então, a única preocupação realmente é o resto. Então, dividimos o número A por um número B e estamos interessados no resto. Na maior parte das vezes, o que nós desejamos é que esse resto ele seja zero. Mas quando esse resto não é zero, a gente vai estar preocupado em saber quanto ele é. E aí nós vamos explorar um pouquinho isso hoje, basicamente falando de divisibilidade por 2, por 5 e por 10. Vamos entender então alguns conceitos aqui dentro. Para começar, vamos imaginar essas divisões que a gente tem aqui. Então vamos pegar 120 e dividir por 8. Divisão fácil, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse 12. 12, quando eu divido por 8, só dá uma vez. E aí você sabe, né? 1 vezes 8 é 8. Então, ainda restam 4 aqui, né? 8 mais 4 vai dar 12. Então, aqui restam 4. Eu tenho um zero aqui, então 40. 40, quando eu divido por 8, dá 5. E 5 vezes 8 é 40. E aí eu não tenho o resto. O resto é zero. Veja que, nesse caso, a divisão é exata. E o que é que isso significa? Quando a divisão é exata, a gente está falando disso aqui, ó. Quando a divisão é exata, significa que o número A que a gente tem aqui, ele é divisível pelo número B. Ou o número A, ele é um múltiplo do número B. Nesse caso, então, eu posso dizer, ó, que 120, que aparece aqui, é divisível por 8. Ou, de uma outra forma, dizer que 120 é múltiplo de 8. Dá no mesmo, tá? Vamos observar essa outra divisão aqui, ó. Eu tenho 150 para dividir por 7. Vamos pegar 15. 15 por 7 vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 7 é 14. Então, 14 mais 1, 15. Vai sobrar 1, então, aqui. Acrescento 0 e eu vou ter 10. Bom, 10 não chega a dar 2 vezes, só dá uma. 1 vezes 7 é 7, 7 mais 3 é 10, então aqui sobram 3. Observe que agora a divisão ela não foi exata. O que é que isso significa? Significa que esse 150 não é divisível por 7. Ou que 150 não é múltiplo de 7. É importante a gente entender isso. Então aqui, ó, 150 não é divisível por 7. 150 não é múltiplo de 7. Por que não é? Porque a divisão simplesmente não deu exato. E aí vamos para essa última, para a gente finalizar e compreender esse conceito aqui, que eu acho que já ficou claro. 2 é pouco, né? Então já pegamos aqui 20, você vai entender que dá 2 vezes. 2 vezes 9 é 18. 18 mais 2 é 20. Então aqui sobram 2. Acrescento esse 1 e eu tenho 21. De novo, 2 vezes. 2 vezes 9 é 18. 18 mais 3 dá 21. Então sobraram 3 aqui. Acrescento o 6 e eu tenho 36 para dividir por 9. Você deve saber que isso dá 4, né? Porque 4 vezes 9 é exatamente igual a 36. Outra divisão exata, então, vamos lá. Significa que 2016 é divisível por 9. Ou que 2016 é múltiplo de 9, tá certo? Então, é isso que significa. Eu ainda posso dizer de uma outra forma. Eu
posso dizer isso ainda da seguinte maneira, olha só. 9 é divisor, pessoal, 9 é divisor de 2016. E aqui na primeira, 8 é divisor de 120. Então, quando essa divisão é exata, eu posso expressar isso de algumas formas. Eu posso dizer aqui 120 é divisível por 8, eu posso dizer que 120 é múltiplo de 8, ou eu posso dizer que 8 é divisor de 120. Viram aí? 3 maneiras de eu representar isso. Olha só, 2016 é divisível por 9, 2016 é múltiplo de 9, ou 9 é divisor de 2016. Quando a divisão não é exata, eu não posso dizer nada disso. Quer dizer, eu digo que não é. 150 não é múltiplo de 7, 150 não é divisível por 7, ou 7 não é divisor de 150. Ok, gente? Vamos falar então dos critérios de divisibilidade. O que seriam esses critérios de divisibilidade? Os critérios de divisibilidade seriam regras, ou são regras, são técnicas, que permitem que a gente diga, olhando para o número, se a divisão vai ser exata ou não. Por exemplo, quando eu vou dividir um número por 1, a divisão é sempre exata, né, pessoal? Qualquer número que eu divida por 1, a divisão vai dar exata. Quer dizer, se eu pegar 13 e dividir por 1, a divisão disso daqui vai dar 13 e não sobra resto, tá? Se eu pegar 1.500 e dividir por 1, a divisão disso daqui vai dar exata. 1.500 dividido por 1 dá 1.500 e não sobra resto. Ou seja, qualquer número que eu quiser dividir por 1, a divisão vai dar exata. Então, de uma forma geral, vamos supor, se a gente pega um número n, qualquer que seja o número, e divide por 1, a divisão desse número n por 1 vai dar como resultado n e não sobra resto. Então, a gente pode ver aqui da seguinte forma: como o que me interessa na divisão aqui é o resto, eu posso dizer que sempre que eu divido por 1, eu vou ter resto igual a 0, e isso daqui é o que interessa. Ou seja, quando eu divido por 1, a divisão ela é sempre uma divisão exata, exatamente por conta disso daqui, né? Porque o resto desse tipo de divisão, da divisão por 1, sempre vai ser um resto zero. Não acontece a mesma coisa quando eu faço uma divisão por 2. Então vamos entender como funciona aqui o critério de divisibilidade por 2. Quando a gente divide um número por 2, a divisão só vai ser exata se esse número for um número par. Então, por exemplo, o número 80 é um número par. Quando eu divido esse número por 2, a divisão é exata. O número 184, que você observa aqui, é um número par. Então, quando eu divido esse número por 2, a divisão é exata, ou seja, 184 é divisível por 2. Agora, por exemplo, 751 não é um número par. Então, 751 aqui não é divisível por 2, tá? Porque ele não é um número par, ele termina em 1. 4025, que você observa aqui, é um número que termina em 5. Então, ele não é um número par, então ele também não é divisível por 2. Então, fica atento a isso. Quando é que um número é divisível por 2? Ou, em outras palavras, quando é que a divisão por 2 ela vai dar exata? Ela vai dar exata quando o número é par, ou seja, quando esse número que eu estou dividindo por 2, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Se esse número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu tenho uma divisão exata. Do contrário, eu tenho uma divisão que não é exata. E aí vem um detalhe que é muito importante, tá? Se a divisão por 2 ela não é uma divisão exata, isso significa que ela deixa resto 1. É muito importante a gente entender isso. Quando eu divido um número por 2, tá? Estou fazendo uma divisão por 2. Só existem 2 restos que podem acontecer aqui. Ou eu tenho resto 0, ou eu tenho resto 1. Eu não tenho como ter um resto maior do que isso, porque maior do que isso é 2. E se eu estou dividindo por 2, a divisão não tem como dar resto 2, ela vai dar resto menor do que 2. Então, ou eu tenho resto 0, ou eu tenho resto 1. O que significa, então, que quando o resto não for 0,
Ou seja, quando a divisão não for exata, eu vou ter resto 1. E aqui a gente tem alguns exemplos para ilustrar isso. Vejam só. Vamos supor que eu divida 2.193 por 2. Veja que 2.193 não é par. Então, quando eu divido esse número que não é par por 2, ele vai deixar resto 1. 3.782. Observa, ó, número par. Então, quando eu divido esse número por 2, ele vai deixar resto 0. 1084. Observa, 1084 termina em 4, é um número par. Então, quando eu divido esse número por 2, ele vai deixar resto 0. 1097, observa, 1097 é um número ímpar. Então, quando eu divido esse número por 2, eu tenho o resto 1. E por último aqui, ó, 2.221. A mesma coisa, né? É um número ímpar, termina em 1. Então, ele não vai dar para dividir por 2, então ele vai deixar resto 1. Então, fica atento a isso, né? Como o importante para a gente é entender o resto, quando a divisão é exata, o resto vai ser 0, como aconteceu nesses dois exemplos, porque eu tenho um número par dividido por 2, então a divisão vai deixar resto 0, ou seja, a divisão é exata. Quando eu tenho um número ímpar, que eu estou dividindo esse número ímpar por 2, a divisão ela vai deixar resto igual a 1. Na sequência, vamos falar então de divisibilidade por 5. O que é que acontece quando eu divido um número por 5? E aí vamos entender da seguinte forma. Um número ele só dá para dividir por 5, ou seja, a divisão de um número por 5 só vai ser exata quando esse número termina em 0 ou em 5. Tá? Então, dividir um número por 5. Essa divisão só vai ser exata quando esse número termina em 0 ou quando ele termina em 5. Se não terminar em 0 nem em 5, a divisão não vai ser exata. Vejam só. 30, que a gente vê aqui, ó, termina em 0. Então, 30 é divisível por 5, tá? Porque ele termina em 0. 45, que a gente observa aqui, ó, termina em 5. Então, ele é divisível por 5. Agora, olha, 107 não termina em 0 nem em 5. Então, esse número não é divisível por 5. 1098, que a gente vê aqui abaixo, olha só, não termina em 0 nem termina em 5. Então, ele não é divisível por 5. E, por último, a gente tem aqui 2940. Observe que ele termina em 0. Então, é um número divisível por 5. Agora, vamos aos detalhes importantes daqui. Vejam só. Quando um número não é divisível por 5, a divisão ela pode deixar qualquer resto que esteja entre 0 e 5. O que eu estou dizendo? Se eu estou dividindo por 5, então a minha divisão ela pode deixar resto 0, resto 1, resto 2, resto 3 e resto 4, tá, pessoal? Ou seja, quando eu divido um número por 5, a divisão ela vai deixar algum resto menor que 5. E aí, menor que 5, eu tenho esses 5 números, de 0 até 5. Se a divisão é exata, pensa aí, o resto é 0. Nenhuma dúvida em relação a isso, né? Se a divisão não for exata, então o resto pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Precisamos entender isso dessa forma. Então, vejam só. Números que terminam em 1, certo? Ou números que terminam em 6. Quando eu divido esses números por 5, o resto da divisão vai ser 1. E aí deixa eu te explicar por quê. Veja só, eu tenho 0 no final ou tenho 5 no final. Se eu somar 0 mais 1, então eu vou ter um número que deixou o resto 1. E se eu somar 5 mais 1, vai dar 6. Então, tanto se eu tiver 1 como se eu tiver 6, o resto nesse caso vai ser 1, porque é 1 que tem passando daquele número, ou seja, daquele número 5 ou daquele número 0 que aparece ali no final. Da mesma forma, veja só, 0 e 5. Se você acrescenta 2, né, você vai ter 2 no final ou você vai ter 7 no final, tá? Então, se o número termina em 2 ou se ele termina em 7, significa que quando eu divido esse número por 5, a divisão ela vai deixar resto igual a 2. E o pensamento é o mesmo
quando eu me detenho nos outros números. Então, números que terminam em 3 ou números que terminam em 5 mais 3, que vai dar 8, vão deixar resto 3 quando eu divido por 5. Da mesma forma, números que terminam em 4 ou números que terminam em 5 mais 4, que dá 9, eles vão deixar resto 4 quando eu divido por 5. Então, pensa da seguinte forma, tá? Imagina que você tenha um número que vai dar para dividir por 5. E aí eu vou apagar aqui para a gente pensar da seguinte maneira. Imagina que eu tenha lá um número que vai dar para dividir por 5, como 2025. 2025 dá para dividir por 5. Se você acrescentar 1 nesse número, isso significa que ele não dá mais para dividir por 5. Por quê? Ele dava para dividir por 5 antes e agora vai sobrar 1. Só que se você acrescentou 1, ele vai ficar 2026. A mesma coisa, veja só, se você acrescentou 2, ele vai ficar 2027. E esse número que você está acrescentando é o que sobra, tá? Como só pode sobrar de 1 até 4, então, se você acrescenta, por exemplo, 4, isso daqui vai dar 2029. E esse 4 é o que está sobrando, ou seja, 2029, se você divide por 5, vai sobrar 4, né? Aqui, se eu acrescentasse um 4, aqui seria um 9, tá, pessoal? Bom, dessa forma, então, que funciona aí a divisibilidade por 5. E aqui eu deixei alguns exemplos para a gente perceber, tá? Vejam só, eu vou me deter a analisar ali o último número, porque é bem tranquilo de a gente pensar. Vejam que nesse caso, ó, 2196 dividido por 5. Se você está ligado nisso daqui, é tranquilo, né? Aqui não é um 6. O que é que esse 6 representa? Esse 6 representa exatamente 5 e mais 1. Então, nesse caso, eu vou ter resto 1. Observa, 3.788. O que é que esse 8 representa? Esse 8 representa 5 e mais 3. Então, nesse caso, o meu resto aqui vai ser um resto igual a 3. Vamos ver, então, mais alguns exemplos. Olha só. 2197. Vejam que aqui eu tenho um 7. Esse 7 é como se eu tivesse 5 e mais 2, né? Então, nesse caso, 2197 dividido por 5 vai me deixar resto igual a 2. Se você pensa, ó, próximo, 3789. O que é que esse 9 representa? Esse 9 é como se fosse 5 e mais 4, né? Então, aqui, quando eu divido 3.789 por 5, a minha divisão ela vai deixar resto 4. E agora, outros exemplos que vão nos ajudar a compreender talvez isso um pouco melhor, porque aí eu não tenho 5, mas eu teria o caso do 0. Olha só, 5.492, termina em 2, né? É como se fosse 0 e mais 2. Então, nesse caso, o resto vai ser 2. É a mesma coisa de eu ter um 7. A diferença é que no 7 é 5 mais 2. E aqui é 0 mais 2. Quando termina em 3, é equivalente a eu ter um 8, né? Porque o 8 é 5 mais 3. E aqui já é o próprio 3. Então, esse número, quando eu divido ele por 5, eu vou encontrar resto igual a 3. E aí, gente, da mesma forma, né? 2192. Se você dividir por 5, o resto vai ser 2. 3.561 termina em 1. Então, quando eu divido ele por 5, o resto vai ser 1. Então, esses são os critérios aí quando a gente fala de 2, quando a gente fala de 5. Vamos falar então de divisibilidade por 10. E essa é a mais simples de todas, tá? Um número ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. É simples, tá? 150 que a gente observa aqui é divisível por 10, porque ele termina em 0. 5.230 é divisível por 10, porque ele termina em 0. 2070 é divisível por 10 porque termina em 0. E aí nós podemos explorar os detalhes e dizer o seguinte, tá? Quando um número ele não é divisível por 10, a divisão ela vai deixar um resto que é igual ao último algarismo do número. É muito tranquilo de você entender isso. Então vejam só, eu vou dividir 273 por 10. Veja que 273 ó, não termina em 0. Então se eu dividir 273 por 10,
o resto não vai ser zero, ou seja, a divisão não vai ser exata. E quanto vai ser o resto, professor? O resto é igual ao último algarismo do número. Ou seja, se eu dividir 273 por 10, o resto vai ser 3. Se eu dividir 1089, observe, ele termina em 9 por 10, então o resto vai ser 9. Se eu dividir 2595 por 10, o resto vai ser 5. E por último aqui, olha só, bem legal, 4930 é divisível por 10, claro, ele termina em 0, tá? Então, se ele termina em 0, quando eu divido por 10, o resto, claro, vai ser 0. Tranquilo isso, né, pessoal? Bom, para a gente finalizar então essa aula, eu deixei aqui alguns exercícios para a gente tentar fixar ou aprimorar essa ideia aí do resto nos conceitos de divisibilidade. Vejam só, aqui a gente vai preencher as lacunas, como a gente fez aí durante a aula, utilizando um valor natural, que é o valor do resto, né? Claro, quando a divisão é exata, a gente vai colocar resto 0 aqui. 2196 dividido por 2. Opa, divisão por 2. Quando é que a divisão por 2 é exata? A divisão por 2 é exata quando o número é par. 2196 é um número par. Então, quando eu divido ele por 2, a divisão deixa resto 0. Próximo. 3728 dividido por 10. Opa! Divisão por 10 só vai ser exata quando o número termina em 0. 3.728 termina em 8. Então, quando eu divido esse número por 10, ele vai deixar resto 8, né? Porque o resto é igual ao último algarismo. Próximo, 2193, observa, dividido por 2. Atenção aí, ó. 2193 é um número ímpar. Então, quando eu divido ele por 2, a divisão nesse caso não vai ser exata. E se a divisão não é exata, o resto vai ser 1, né? Porque divisão por 2 ou deixa resto 0 ou deixa resto 1. Então, aqui a divisão vai deixar resto 1. 3781, ó, termina em 1. Mas aqui eu quero dividir por 5. Então, fica atento, ó, divisão por 5. Quando o número termina em 1, o resto vai ser igual a 1, né? Então, divisão por 5. Quando o número termina em 1, a divisão não é exata, porque só é exata quando termina em 0 ou 5. Então, aqui termina em 1, o resto vai ser 1. 2195, olha só, 2195 termina em 5. E aí, quando eu divido esse número por 5, quanto vai ser o resto? 0, né? Divisão exata, 2195 dá para dividir por 5, porque é um número que termina em 5, então a divisão é exata. Vamos mais esses, 3216, observa aí, ó, termina em 6. E agora, divisão por 5. Se ele termina em 6, quando eu divido por 5, a divisão ela vai deixar resto 1, né? Isso, resto 1, porque esse 6 aqui, ele corresponde a 5 e mais 1. Então, aqui, resto 1. 1047, termina em 7. Agora é divisão por 10. E aí, você está ligado? Divisão por 10, termina em 7. Não vai ser exata, né? Porque para ser exata tem que terminar em 0. Isso mesmo. Então, nesse caso, vai sobrar resto 7. Na divisão por 10, o resto é o último algarismo. Nesse caso aqui, ó, 2190. Você está vendo, ele termina em 0, né? Então, como termina em 0, quando eu divido por 10, a divisão deixa resto 0, né? O resto aqui é o próprio algarismo final, ou seja, o algarismo das unidades, o último algarismo, como você preferir colocar aí. 3780 termina em 0. E agora, quando eu divido esse número por 5... Exatamente, a divisão é exata. Então, se a divisão é exata, o resto é 0. Números que terminam em 0, como esse, né? Ou números que terminam em 5,
quando eu divido por 5, a divisão é exata, ou seja, o resto é 0. É o caso aqui do próximo número, né? 2070, olha só, termina em 0. Nesse caso, novamente, quando eu dividir por 5, a divisão ela vai deixar resto 0. Penúltima, 3.781, observa, termina em 1. Quando eu divido esse número por 10, claro, a divisão não é exata. E o resto é o último algarismo, né? O algarismo das unidades. Então, aqui o resto vai ser 1. Para a gente finalizar, ó, 1075. Observe que ele termina em 5. Quando eu divido esse número por 10, a divisão não é exata, né? Porque ele não termina em 0. E aí sobra resto 5, né? Você já entendeu. Na divisão por 10, o resto é o último algarismo. Então, gente, eu deixei mais 4 questões aqui para a gente brincar. Vejam só. Nessa pergunta, a gente quer saber qual dos números abaixo é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 5. Vamos dar uma olhada então. Quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, né? Então, para um número ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, vejam só, para que um número seja ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, divisível por 2 e divisível por 5, ele vai ter que ter o final, ó, 0, tá? Então, se ele não tiver final 0 aqui, ele não vai ser divisível ao mesmo tempo, né? Porque eu quero ao mesmo tempo, do jeito que a questão colocou aqui, ó, ao mesmo tempo. Então, se ele não tiver final 0, ele não vai ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 5. Qual é, então, a nossa resposta? O número que termina em 0, ou seja, 2040. Próxima pergunta, então. Qual dos números abaixo deixa resto 0 na divisão por 2 e resto 3 na divisão por 5? Vamos começar essa análise do final. Vejam só, um número, pessoal, ele deixa resto 3, tá? Resto 3 na divisão por 5 quando ele termina em 3 ou quando ele termina em 8, tá? Por quê? Porque 0, que são os casos lá da divisão por 5, né? Divisão por 5 é quando termina em 0 ou em 5. 0 mais 3 vai dar 3 e 5 mais 3 vai dar 8. Então, um número ele vai deixar resto 3 na divisão por 5 quando ele termina em 3 ou em 8. É importante a gente lembrar disso. Agora, eu quero que esse número, além de deixar resto 3 na divisão por 5, ele deixe resto 0, observa aqui, ó, resto 0 na divisão por 2. Então, se ele vai deixar resto 3 na divisão por 5, ele vai ser um número que termina em 3 ou em 8. Mas para ele deixar resto 0 na divisão por 2, ele precisa ser um número par. Ou seja, se ele vai ser um número par, então ele só pode agora ser um número que termina em 8. Por quê? Se ele terminar em 3, ele vai ser ímpar. E se ele for ímpar, ele não vai deixar resto 0 na divisão por 2. Ele tem que ser um número que termina em 8, porque ele vai ser um número par, vai deixar resto 0 na divisão por 2 e vai deixar resto 3 na divisão por 5. Então, aqui a nossa resposta é o número que termina em 8, ou seja, 2018, alternativa D. Para a gente finalizar, então, essas duas questões, vejam só. Qual dos números abaixo deixa resto 1 na divisão por 2 e resto 4 na divisão por 5? Vamos analisar isso de novo assim, ó. Resto 4 na divisão por 5. O que é que isso significa? Ou o que é que isso implica? Para o resto C4 na divisão por 5, veja só. O número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, né? Assim? Então, para ele deixar resto 4, eu tenho que ter 0 mais 4, ou seja, ele termina em 4, ou 5 mais 4, o que significa que ele termina em 9. Então, eu vou ter resto 4, como a questão está dizendo ali, ó, resto 4 na divisão por 5, se o número terminar em 4 ou
em 9. É importante que a gente entenda isso. Então, a gente precisa ter um número que termina em 4 ou em 9. Agora, o outro detalhe. Vejam só. Eu quero que esse número ele deixe resto 1 na divisão por 2. O que isso significa, professor? Deixar resto 1 na divisão por 2 significa que eu vou ter um número ímpar, tá certo? Porque se for um número par, ele não vai deixar resto na divisão por 2, ele vai deixar resto 0, né? Ele é divisível por 2. Então, resto 1 na divisão por 2. Naturalmente, eu vou ter um número ímpar. Veja, se o número terminar em 4, ele é par. Então, eu não posso ter um número que termina em 4. Eu tenho que ter um número que termina em 9. Então, aqui, para a minha resposta, eu preciso ter um número que termina em 9, porque tem que ser um número ímpar para deixar resto 1 na divisão por 2. E aí, terminando em 9, ele vai deixar resto 4 na divisão por 5. Então, minha resposta aqui é o número que termina em 9, ou seja, 9.019, alternativa C. E aqui a última, olha só, um número A, tá? Esse número A pode ser um número qualquer. Um número qualquer, aí ele deixa resto 1 na divisão por 2. Pensa então um pouquinho. Ele deixa resto 1 na divisão por 2. A gente já sabe então que é um número ímpar, né, pessoal? Número que deixa resto 1 na divisão por 2 é um número ímpar. E ele deixa resto 2 na divisão por 5. Deixa resto 1 na divisão por 2 e deixa resto 2 na divisão por 5. Nossa pergunta então aqui é a seguinte. Na divisão por 10, esse número deixa resto igual a... Pessoal, preste atenção, olha o detalhe. Eu tenho um número ímpar porque ele deixa resto 1 na divisão por 2. E ele deixa resto 2 na divisão por 5. Então, se ele deixa resto 2 na divisão por 5, vamos ser direto. Ou ele termina em 2, ou ele termina em 7, né? Então, um número que deixa resto 2 na divisão por 5, ou ele termina em 2, ou ele termina em 7. E aí fechou pelo seguinte. Se ele é um número ímpar, porque ele deixa resto 1 na divisão por 2, então a gente já sabe que o nosso número aqui, ele termina em 7, beleza? Termina em 7, não tem como não terminar em 7, porque se ele terminasse em 2, ele seria par. E aí, sendo par, na divisão por 2 eu não tenho o resto 1, né? Tenho o resto 0. Bom, se o nosso número termina em 7, na divisão por 10, ele vai deixar resto igual a 7, né? Porque na divisão por 10, o resto é o último algarismo do número. Então, nesse caso, na divisão por 10, ele deixa resto 7. Ok, pessoal? Bom, gente, essa era a aula que eu queria trazer aí para vocês, tá? Uma aula para a gente falar desses conceitos iniciais de divisibilidade. Parece simples, tá? Mas é muito importante que a gente observe isso com cuidado, porque a gente pode se perder numa questãozinha dessa ou em outra, dependendo da forma que a gente olhe, dependendo de como a gente analise o assunto, ou dependendo de como a gente tem absorvido aí todas essas regras, todos esses conceitos. Bom, se você gostou da aula, se você gostou do vídeo, deixa um like e a gente se encontra então um pouco mais adiante para falar mais de situações assim, para falar mais de divisibilidade, para falar mais de matemática. Por hora é isso, gente. Valeu, um abraço.